Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Thomas Balistiero, CEO da Citrosuco. A Citrosuco é uma das maiores empresas mundiais de suco de laranja. Ela cultiva, produz e entrega alimentos de origem natural e sustentável para dezenas de países ao redor do mundo. Recentemente lançou a Evera, sua empresa global de ingredientes naturais. São 7 escritórios ao redor do mundo, cerca de 5.500 funcionários, chegando a mais de 12 mil durante a safra. A Citrosuco é responsável por mais de 20% da participação no mercado global e por 40% de todo o suco de laranja produzido e exportado pelo Brasil. O Thomas é engenheiro florestal pela Unesp, com MBAs nos Estados Unidos e no Brasil. Ele tem 18 anos de experiência em posições de liderança, tendo passado pela Votorantim Celulose e Papel, Fibria e Suzano. Atualmente ele é o CEO da Citrosuco. O Thomas ele está liderando a operação de mais de 12 mil pessoas, além das áreas de pesquisa e desenvolvimento, SSMA, engenharia e estratégias de transformação digital, inovação disruptiva e investimentos em startups. Thomas, um prazer muito grande ter você aqui com a gente hoje e gostaria de começar com uma primeira pergunta, né, clássica, né? Quais foram os business drivers, quais foram os motivadores que fizeram a Citrosuco dar esse salto tecnológico tão grande assim, digitalmente? Legal, Sérgio. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você para poder dividir um pouco da nossa experiência e principalmente trocar informações desses desafios incríveis aí da jornada de transformação digital de todas as instituições, eu diria. Bom, a primeira reflexão que a Citrosuco fez, acho que de maneira mais estruturada, a Citrosuco, como você introduziu, é uma produtora de suco e de ingredientes naturais, e o nosso propósito basicamente é nutrir a vida e vivendo legados, que é produzir alimentos naturais e saudáveis de maneira sustentável. Então, alimentar o mundo é um problema real, né? A população que sai de 8 bilhões para 11 bilhões, principalmente com produtos naturais e saudáveis e produzidos de maneira sustentável, é um grande dilema, e a gente entende que, assim como 100% das companhias, empresas, instituições, elas passam por essa digitalização de alguma maneira em um determinado grau, para nós é absolutamente crítico, e a gente entende que a tecnologia e a transformação digital ela é absolutamente fundamental para enfrentar os desafios de alimentar o mundo com produtos naturais e saudáveis de maneira sustentável. Então, o primeiro grande elemento de decisão foi absolutamente alinhar o propósito da companhia no longo prazo, com a sua estratégia para onde ela está indo. A gente vende para mais de 100 países, produz basicamente, hoje, prioritariamente aqui no Brasil, mas tem operações em diversos locais do mundo, e a gente sabe que para poder enfrentar os dilemas que se tem para alimentar o mundo, dilemas relacionados a clima, dilemas relacionados a produtividades, a eficiências, a cadeia de suprimentos para entregar e ter resiliência, etc., a transformação digital era fundamental. O segundo aspecto, obviamente, quando você começa essa jornada e você tem uma visão de como você cria valor no longo prazo, é a criação de opcionalidades, né, ou novos modelos de negócio. A Citrosuco é uma empresa que há 10, 11 anos atrás ela passou por uma fusão, então ela vem num processo de consolidação e a gente iniciou, acho que de maneira bastante intensa, o nosso novo ciclo de crescimento. E o novo ciclo de crescimento, obviamente, com as transformações que aconteceram nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 5 anos, em relação à tecnologia e a nossa vocação, né, principalmente a produção de alimento, aí a gente está falando de agricultura, é uma empresa verticalizada também, então da produção até entrega no cliente, então a gente tem uma transversalidade bastante interessante em termos de cadeia produtiva, e a gente sabe dos desafios que a gente tem.
a gente entendeu que tem um ambiente de aprendizado e de potencial criação de valor para enfrentar todos os desafios que passa necessariamente pela transformação digital. Embora a gente entenda que, olha, 100% das empresas são digitais, etc., e vão passar por essa transformação, no nosso caso especificamente, ele passa a ser um elemento, um caminho crítico, porque você tem desafios bastante relevantes para ser enfrentados e a gente entende que todas essas transformações no mundo digital têm um potencial enorme para ser aplicado dentro daquilo que a gente acredita. Então, passou por isso, passou pelos desafios do negócio, pelo propósito e para a estratégia de criar opcionalidade futura e a nossa estratégia de crescimento de longo prazo. Hoje, daquilo que vocês produzem, quanto vai para o mercado interno e quanto é exportado percentualmente? Eu diria que basicamente 90% a 95% da nossa produção é mercado externo. Entendi. 10% a 5% é mercado doméstico. O Brasil é um grande produtor de laranja e de produtos. A gente produz laranja, produz óleo, são os ingredientes que vêm à base de laranja, etc. Tem um consumo importante doméstico, como centro produtor, mas o grande volume ele é exportado basicamente para América do Norte, Europa e agora crescendo bastante para os emergentes, Ásia, Norte da África e Middle East. Então, enfim, o desafio de se produzir, de você ter uma indústria eficiente, você ter uma cadeia de suprimentos terminais, a gente tem terminais ao redor do mundo, etc. Então, toda essa viagem do que a gente produz, como a gente produz e principalmente como a gente enfrenta os desafios, que é um desafio enorme para toda a indústria de alimento no mundo, passa na nossa convicção não só pela transformação digital, mas pelas soluções digitais que a gente tem que encontrar ao longo do tempo. Obviamente, novas tecnologias. Eu acho que é muito importante o que você está falando para o pessoal que tá ouvindo a gente. Eu acho que nem todo mundo tem consciência de que o agro, e principalmente vocês, tem um desafio muito grande, que é o desafio do volume. Vocês têm uma produção, né, uma cadeia de suprimentos muito verticalizada, então, consequentemente, a excelência operacional ela passa a ser um item extremamente importante para que você possa oferecer mais, sendo mais produtivo. Só que o mercado também está crescendo, o bolo está crescendo, então você tem um segundo desafio, que é oferecer mais produtos ainda e, eventualmente, como você falou, né, aproveitar oportunidades de novos modelos de negócio. Tudo isso é transformação digital, porque esses novos modelos, muitos deles podem ser viabilizados através de tecnologias digitais. Então, acho que a grande mensagem que eu acredito que você esteja dando para o pessoal que está assistindo é que a transformação digital não é uma questão tecnológica, ela é uma questão de negócio, né, de excelência operacional e de detectar possibilidades de você criar novos modelos de negócio para que essa empresa sobreviva numa nova economia, né, de 11 bilhões de habitantes, né, no planeta, e não mais 8. Até eu estou surpreendido. Legal. Porque eu já achei que 8 fosse um número muito grande, agora 11 é dose realmente. Mas, enfim... E acrescentando um ponto que você fala, a dinâmica de transformação ela é muito acelerada. E o início desse processo, obviamente, ele passa... para você priorizar dentro de todas as transformações que o negócio passa e os dilemas geopolíticos, dilemas de negócio, de opções, de desafios, etc. E você priorizar efetivamente e de maneira consistente a jornada de transformação digital, você precisa ter um elemento que é o quanto você entende que ele é crítico para a criação de valor futura, como você falou. Você falou da excelência, mas de maneira mais ampla, assim, de fato isso pode ter movimentos materiais em direção ao propósito da organização, ou seja, ele tem valor na mesa? Essa é a primeira coisa, é a visão. Eu tô vendo lá na frente, falou assim, olha, isso realmente ele tem valor, seja no negócio. Vou dar um exemplo para você. Há 10 anos atrás, um pouco mais, a produção de suco de laranja ela era concentrada, os dois grandes
players aqui, é Brasil e Estados Unidos. A Flórida sempre foi, né, o Sunshine State, a Flórida sempre foi, por gerações, um grande estado de produção e é emblemático até para a cultura americana. O suco de laranja faz parte da cultura americana. Ela produzia, eu vou só colocar alguns dados para depois a gente passar para a transformação digital e tecnologia e gestão, né? Ela produzia uma caixa de laranja, a métrica usada, 40,8 quilos, tá? Ela chegou a produzir 250 milhões de caixas. O Brasil, esse ano, vai produzir 316. Depois, 15 anos para frente, em função de desafios, especialmente de uma doença, você sabe quanto a Flórida vai produzir esse ano? 16 milhões. Nossa! 16 milhões. Ela caiu para 1/10 do que ela produzia. O Brasil tomou um outro caminho e ocupou ainda mais esse espaço de liderança. Essa indústria, que é uma indústria específica, né, é a indústria do agronegócio brasileiro, que o Brasil tem maior posição de liderança em relação a outros países, e passa pelo manejo, pela vocação, pela tecnologia no campo, mas passa também, nesse momento, por como a gente usa as novas tecnologias para enfrentar esses desafios, que são desafios de clima, são desafios de custos estruturais, são desafios de produtividade, são desafios de doenças. Esse caso dos Estados Unidos que eu citei foi doença. Esse paralelo que eu estou fazendo com a transformação digital, não basta ter dinheiro. Os Estados Unidos investiu muito em pesquisa e desenvolvimento lá, mas é uma cooperação, é um ecossistema, e são decisões críticas ao longo do tempo que, no nosso entendimento, a tecnologia e a transformação digital vai nos ajudar a tomar mais boas decisões do que decisões ruins, e aí, no longo prazo, a gente cria valor. Um exemplo da Citrosuco: nós temos hoje 100% das nossas árvores que produzem laranja digitalizadas, e elas são digitalizadas a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu faço um screening dela com drones e inteligência artificial, e eu sei o ID ou o RG daquelas mesmas árvores. Então, você vai criando dados e uma inteligência que as decisões que vão vir na sequência, a partir desses dados, dessa informação, eles são decisivos para você manter alta produtividade e eficiência no seu manejo e, consequentemente, poder oferecer, seja para o Brasil, seja para o mundo, esse alimento. Hoje, na nossa indústria, o maior desafio dessa indústria é servir os mercados, porque a gente tem o que a gente chama do short supply. E o grande elemento do short supply, esse efeito na Flórida e questões climáticas. Associados a esse aumento de custos, etc. Então, assim, o quanto você tem capacidade para tomar melhores decisões, aumentar a sua eficiência, a sua excelência operacional, ter resiliência na sua cadeia de suprimentos. A gente passou uma pandemia, a Citrosuco tem estrutura dedicada de terminais e navios. A gente tem 5 navios, a gente está indo para o 6º navio, e a gente tem estruturas dedicadas. Então, a gente passou esse período todo sem ter a disrupção da cadeia de suprimentos, de servir. Por quê? Porque a gente tem resiliência nessa cadeia produtiva. Mas os desafios em termos de oferecer esse produto para o mundo são imensos. E é aí que nós entendemos que a tecnologia, a transformação digital, e no final o que vale, o que a gente chama aqui dentro de inteligência aplicada, que são dados, modelos e decisões, e como a gente executa isso, é o que vai realmente dar musculatura, oxigênio e capacidade para seguir o nosso projeto e alimentar o mundo com produtos naturais e saudáveis. É sempre um ecossistema, sempre é um ambiente de colaboração, não é uma ou outra empresa que vai resolver esse sistema todo, mas, obviamente, você tem uma contribuição significativa e a gente acredita que a nossa transformação digital e como a gente tem liderado isso vai nos ajudar de maneira muito significativa a cumprir esse objetivo, esse propósito. Eu estou me lembrando de uma entrevista que eu fiz recentemente com o CEO da Veracel, e é engraçado porque
Olha só como é que é interessante a transformação digital, né? Ele falou que eles estão aumentando muito a produtividade deles, porque eles também estão com câmeras, né, de reconhecimento de movimentos e com sensores nas máquinas produtoras, e com isso eles conseguem capturar dados dessas máquinas e analisar a produtividade em relação à média, né? E quando eles detectam uma máquina que está com maior produtividade ou menor produtividade, eles vão examinar não só a máquina, mas também o operador da máquina, para poder entender as razões do sucesso e do fracasso e fazer o ajuste. Então é interessante como que a transformação digital, tanto no setor industrial quanto no setor agrícola, ela possibilita que você pegue a sua unidade produtiva, que é a máquina ou a árvore, e você consegue extrair dados dessa unidade produtiva de tal forma que isso vai criando uma jurisprudência sobre o assunto e vai te possibilitando, então, entender qual é a elasticidade dessa produtividade, chegar a uma série de outras conclusões. Eu gostaria de chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente sobre isso, porque essa inteligência que o Thomas está falando, ela é muito importante, né? Extrair dados, seja do teu cliente, seja dos teus equipamentos, dos teus meios de produção, é um caminho de transformação digital fundamental, porque eles é que vão fazer com que você ganhe excelência operacional e produza a melhor laranja possível ou a maior quantidade possível de laranjas. Então, é muito importante entender esse conceito que o Thomas está trazendo para a gente, da granularidade do controle que a tecnologia pode trazer para que você seja extremamente eficiente. Viu, Sérgio? Esse foi um grande aprendizado nosso em relação à maturidade da transformação digital. Então, vamos falar de dados. A gente, há 3 anos atrás, a gente sabia, quando a gente começou esse diagnóstico, a gente, obviamente, como qualquer organização que começa esse processo, a gente cometeu erros, né? E caminhos que a gente falou, olha, a gente ia por esse caminho. Por exemplo, a gente não tinha o entendimento e a infraestrutura adequada para coletar o volume de dados necessário para que você conseguisse desenvolver modelos e otimizações robustas e aí sim chegar em decisões que vão ter ganhos materiais. Quando começou lá atrás, falou assim, vamos fazer projetos diversos. Olha, a gente pode começar a trabalhar com robótica para poder fazer a mecanização da nossa colheita, que é um grande desafio na nossa indústria. Mas a gente não tinha infraestrutura nenhuma. Então, para você chegar no final do processo e ter um robô ou braços robóticos colhendo a fruta ou equipamentos mecanizados, tem um processo de entendimento de como essa solução acontece, que ela é absolutamente fundamental. Então, nos últimos 2 anos, entre 2019 a 2021, grande esforço nosso, eu diria 60%, 70% nessa transformação digital, foi em habilitadores. Basicamente, numa plataforma que pudesse integrar todos os nossos dados, estrutura de dados, porque o dado ele surge na sua coleta, então quais dados que você coleta e quando você coleta, no tratamento desse dado, no armazenamento desse dado, depois no consumo do dado, no desenvolvimento dos modelos, otimiza, protocolo de execução, que também é fundamental, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, ele não acaba no modelo, o modelo não resolve absolutamente nada, ele é uma nova inteligência que te dá subsídio para que você consiga evoluir sua operação e execute. Então a gente trabalhou nas integrações, na jornada do dado, estruturando isso, então os famosos data lakes, famosa infraestrutura em nuvem, etc. Então a gente melhorou nossa infraestrutura, escolhemos alguns dados que a gente queria coletar, que a gente não tinha acesso. Eu dei o exemplo dessa digitalização das árvores, e eu vou falar uma palavrinha aqui que acho que é importante para todo mundo que está se desafiando em relação à transformação digital, que é um ambiente complexo e bastante desafiador, que é as soluções completas e escaláveis. Como está no início de um processo de transformação digital, é muito comum a gente fazer provas de conceito, né? Eu brinco que é a síndrome das provas de conceito. A gente faz uma prova de conceito, a gente parte para outra prova de conceito. Quando você vê, passou 10 anos em provas de conceito em grandes organizações que são mais
estabelecidas, e agora já tem uma nova tecnologia, aquela que você ficou provando o conceito dela já ficou obsoleta e você tem outra tecnologia. Então você tem que tomar algumas decisões, então você tomar um pouco mais de risco, porque algumas têm que escalar. Então a gente tomou algumas decisões do sistema de integração, infraestrutura de dados, conectividade no campo, que é um grande dilema do campo ainda da bioeconomia, da agricultura sustentável, etc. E, obviamente, algumas soluções que vão olhar a solução completa e escaláveis. Então, essa da digitalização é uma. A gente colocou sistemas de, obviamente, telemetria nos nossos equipamentos em 100% da nossa frota. São as nossas estações meteorológicas, porque o clima tem uma relação direta com a performance de produtividade do nosso negócio, todas digitais. Então a gente tomou, e são decisões difíceis, porque requer investimento, esforço. Você não vê o benefício dela naqueles 2, 3 anos, você fala assim, eu estou botando dinheiro, investindo dinheiro para criar valor no futuro, mas eu não consigo ver. Então tem que ter uma forte convicção de que aquela infraestrutura vai te gerar volume de opções, que você vai transformar isso em inteligência aplicada, e aí sim você começa a saborear um pouco do valor criado ao longo do tempo. Eu acho que a gente está começando essa segunda fase. A gente tem alguns projetos aplicados e a gente começa a saborear um pouco esse momento de ter um pouco mais de aplicação, mas é um esforço grande e, obviamente, essa transformação digital que passa de aprendizados, desaprendizados, e você tem que aprender rápido e tem que treinar as suas pessoas, e as pessoas têm que ter esse novo ambiente e de estar preparado para se adaptar e aprender, conectado com o longo prazo, com qual que é a potencial de criação de valor, e aí você... Então a gente está no começo dessa jornada de aplicação, efetivamente falando. E eu acho que a grande maioria das organizações estão, e aquelas que estão mais avançadas estão, obviamente, ganhando musculatura com isso, e que vai vir outras ondas e outros movimentos de transformação que elas vão ter que se conectar e vão se transformar. Então, o aprendizado, ele é absolutamente intenso, acelerado e contínuo. Você, traduzindo o que você está falando, acho que tem uma mensagem super importante. A gente está lidando com uma nova fase da economia, onde o conhecimento tecnológico ele tem que perpassar meramente o pessoal da informática. Esse conhecimento tecnológico, assim como o conhecimento de negócio, o conhecimento de estratégia era importante, os executivos agora também têm que ter um mínimo desse conhecimento, ou pelo menos a visão estratégica da tecnologia. Porque o que você está falando o tempo todo é de uma coisa que a gente chama de capability, em inglês, a criação de capabilities, ou seja, da infraestrutura, da arquitetura necessária para você realizar o seu sonho, a sua visão digital. E somente os executivos, quando eles entendem a necessidade dessa capability, é que tem condição de tocar um projeto desse, porque ele é um projeto de negócio, ele não é só um projeto tecnológico. E eu diria para você que talvez o maior desafio que a gente tem, não só no Brasil, mas em todos os lugares, é fazer com que o executivo tenha essa consciência de que ele é o responsável pela definição dessa capacidade, dessa arquitetura, para poder fazer os modelos, para poder gerar resultado concreto, né? E isso é uma coisa que você não vê. Talvez por isso a transformação digital tenha um V0 muito lento, porque é uma mudança de cabeça do executivo, né? E aproveitando essa deixa, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco de que resultados vocês conseguiram obter com a transformação de vocês até o momento, que você considere os mais relevantes. Foi por esse motivo de se preparar para essa jornada que eu tive no MIT em 2021, foi exatamente para entender o potencial disso e o que estava acontecendo. Como é que ia ser o ecossistema? Tinha um ambiente do ecossistema de empreendedorismo que é absolutamente fantástico, e que o ecossistema, ele te empurra, mas quais são as tecnologias emergentes? Quais são os dilemas? Porque não é só a tecnologia, quais são os dilemas? Como é que esse processo acontece? Exatamente. Quais são os desafios que você encontra no caminho? A gente encontrou isso.
Em termos de resultado, a gente tem diversos projetos, eu vou citar um aqui que é o que causa um entusiasmo incrível, porque a gente começa a ver, é o que eu comentei com você, que a gente começa a saborear um pouquinho desse movimento. A gente desenvolveu e tem desenvolvido, depois desse investimento em infraestrutura, o que a gente está fazendo agora? Eu já tenho uma parte de dados e estrutura e aí eu tenho times voltados para isso, tenho cientista de dados, tenho engenheiro de dados, tenho um time olhando para isso de maneira mais organizada, e a maneira como a gente desenhou para poder viabilizar esse sucesso a gente trabalha com estudos de caso, então é uma fábrica de criação de modelos, otimizações e decisões, e a gente vai escolhendo alguns estudos de caso dependendo do potencial que esse estudo de caso tem, né? Um dos estudos de caso, a gente fez uma modelagem da coleta do dado até o tratamento dele, o desenvolvimento do modelo, a otimização da operação e a decisão, que a gente mudou completamente a maneira como a gente colhia a nossa safra, o momento, a janela de tempo que a gente colhia e quais eram as decisões que a gente tomava para poder fazer. Então, a gente desenvolveu um modelo de otimização, que a gente chamou otimizador de sólidos, e aí é multivariável, tem de dados desde número de frutos por planta, até o clima, até o tipo de variedade, a genética, né, que tipo de laranja que eu estou colhendo, que momento que eu estou colhendo, volume de chuva, temperatura, índices de queda e por aí vai. Tem uma série bastante extensa de variáveis que são colocadas no modelo, tem variáveis que têm maior influência ou variáveis menor influência. A gente desenvolveu um modelo e identificou a janela ideal para colher aquela planta, daquela fruta, daquela variedade, daquela região. Uma vez que eu desenvolvi isso, aí eu tenho que conectar com o meu processo, minha capacidade de processo para poder executar essa atividade. E aí a gente desenvolveu modelo de modelo, aí a gente desenvolveu uma otimização. Antes a gente colhia em blocos, porque operacionalmente é melhor você colher em blocos, você ganha facilidades operacionais. Mas o benefício era tão significativo que a gente otimizou a nossa operação para conseguir colher o máximo possível. Obviamente, você tem limitações de processo, mas o máximo possível aquela laranja, naquela melhor semana, que você vai maximizar o uso do seu sólido. O resultado disso, a gente obteve um resultado de 15% de sólidos adicionais naquela mesma área, sem necessariamente mudar absolutamente nada de manejo. Ou seja, é só com a inteligência da informação que você deu o exemplo da Veracel, mas a informação que você tem, a modelagem que você faz, a otimização, a execução da operação. Ponto importante aqui, esse é um estudo de caso real, isso estou super entusiasta, porque esse é um de mais de 10 estudos de caso que a gente já tem mapeado, a gente fez 3, executou 3 estudos de caso nesse ano de 2022, 23, a nossa safra acaba agora em março, então a gente executou no ano de 2022 3 estudos de caso, eu posso contar os outros 2, também é super interessante. O outro estudo de caso, a gente está prevendo quando a doença vai acontecer para poder tomar uma decisão de manejo. A laranja ela tem uma intensidade de manejo fitossanitário bastante intenso, então você saber quando a doença vai acontecer e poder preventivamente fazer o seu tratamento que diminui a intensidade do nível de doença, você reduz o uso de defensivos agrícolas, você reduz o número de atividades e, mais importante, você protege a sua capacidade produtiva, a planta, a sanidade da planta para maximizar a produtividade. Isso, dados, modelos, decisões. Um ponto relevante aqui do nosso aprendizado é que a gente só conseguiu executar isso porque a gente tinha... Primeiro, como é que funciona aqui? A gente monta... as equipes de projeto são squads, né? Então elas são multidisciplinares. A área de modelos e decisões está na área de negócio,
mas tenham as capacidades de tecnologia, que são coisas que às vezes a gente não entende, são coisas do conceito, mas quando fala assim, MLOps, né? O MLOps é o indicador de performance daquele modelo e você vai desenvolvendo o modelo. Então é um processo contínuo, ele não acaba, ele não tem começo, meio e fim. Ele não fala assim, eu desenvolvi um modelo, agora ok, tem um modelo, então agora vamos capturar todo o valor. Não, você tem um indicador para aquele modelo, para ver se o modelo é bom. Essa é uma fase, é uma etapa. Então eu tenho infraestrutura de dados, eu trato os dados, boto num data lake, desenvolvo o modelo tem um indicador. Treino o modelo está pronto para ser usado. Faço otimização. Aí eu tenho uma mudança de processo. Então, durante a fase de projeto, do estudo de caso, a gente faz por sprint, né, os avanços semanais, quinzenais, mensais, aí cada um define um protocolo. A gente muda o nosso protocolo de operação, ou seja, como a gente toma decisões. Decisões é um elemento chave aqui. Para você medir se você está avançando de maneira significativa, que vai ter ganhos materiais, você tem que falar o seguinte, qual é a conexão com o mundo real? Conexão com o mundo real é um negócio muito importante na transformação digital, por incrível que pareça, porque às vezes a transformação digital a gente vai para um universo virtual e digital que esquece que no final do dia o exame clínico é soberano. Eu sempre dou esse exemplo, é que nem você levar o seu filho no pediatra. O pediatra vai falar assim para você, o exame clínico é soberano, você tem os exames, tem o digital, mas eu vou olhar para a criança estiver bem, o campo, ele fala a mesma coisa, o exame clínico é soberano. Se você está vendo coisas maravilhosas, vai para o campo e tem uma série de problemas elementares, fala assim, olha, temos um problema. Então você vai, muda seu protocolo, executa e monitora. A partir dali, você fala assim, olha, evoluímos, e aí tem aprendizado aqui, você erra, você acerta, é contraintuitivo, você volta, testa de novo, treina o modelo, toma decisão, acompanha, põe em tratamento controle, enfim, faz as comparações. Lá na frente, fala, esse é um exemplo nosso, espetacular. Isso aqui vai ter ganhos materiais, vai gerar. A partir de agora, o que acontece? Passa a ser o MLOps que eu falei, do Machine Learning. Você tem uma área que vai ser dona daquele modelo, aquele modelo tem um indicador, e ele ao longo do tempo, porque o mundo, principalmente na agricultura, você tem muito evento externo. O clima muda, as condições mudam, os produtos que você vai fazer mudam, os desafios muda. O modelo ele tem que ser treinado para aprender e se adaptar em relação a isso. E aí o indicador do modelo é decisivo, porque você vai usar esse modelo para fazer uma otimização, para tomar uma decisão. E lá na decisão, você acompanha a aderência do seu processo e qual foi o resultado que você obteve. São duas variáveis. São duas variáveis. Aí você tem um indicador. Então, meu otimizador lá é a produtividade. Sólidos solúveis por hectare. Esse é o nosso indicador. Para trás, eu tenho aderência. Para trás, eu tenho o indicador do modelo. Então, eu falo assim, o meu modelo está bom, eu estou otimizando, eu tenho capacidade no meu protocolo de operação, então eu tenho aderência ao que o modelo está dizendo, e eu estou otimizando, estou gerando 15% a mais de sólido, porque eu posso gerar menos. O modelo desenvolveu, mas por algum motivo, alguma variável não foi incluída no modelo, tinha falta de informação, e esse é um mundo de incerteza real. Esse é o desafio na agricultura, porque você tem muita coisa em risco, então você tem que fazer um processo estruturado para tentar diminuir o tempo, que não é tão simples. O nosso caso, por exemplo, é cultura permanente. Então, cada ano tem as suas características de clima, de condição, etc. Principalmente agora com o clima mudando muito. O ano passado, em 2021, a gente teve uma das piores estiagens da nossa história. Esse ano a gente está com um desafio imenso de excesso de chuvas. Dos últimos 7 meses, 6 meses choveu acima da média histórica, sendo que o último mês foi mais do que o dobro da média histórica. Então, você tem que se adaptar ao seu processo a condições muito extremas. O modelo, ele tem que aprender com isso. Então, você vai aprendendo também. Haja modelo. E não é uma linha reta, isso é uma coisa fundamental. Por isso que é importante ter a convicção, os fundamentos de longo prazo, criação de valor, um processo estruturado, e aí você vai aprendendo, precisa ter convicção. Um ponto, Sérgio, que eu queria só ressaltar aqui, é que a transformação digital, você está correndo uma maratona, então é um processo longo, e é um processo que não linear, tá?
Então, você tem que ter esse aprendizado todo e tem que estar preparado para ele, tem que ter estômago para ele, né? Porque é um processo que vai gerar algumas frustrações e dependendo das direções. E esse é um ponto fundamental. A companhia não corre uma maratona só. Então, quando você recorta a transformação digital, você está falando de uma. Só que você tem outras que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, as escolhas que você vai fazer, que são as priorizações, elas dependem da capacidade que você tem, de entender o potencial valor que isso tem, e dois, como é que essa jornada ela vai acontecer. Então, quanto mais familiaridade, você citou dos capabilities, que você tem em relação a esse processo, mais claro e maior a sua chance de sucesso, é probabilístico aqui, de você sair do outro lado e realmente conseguir fazer um processo robusto que vai deixar um legado em termos de transformação digital e que vai mexer o ponteiro e que vai criar o valor. Que pode incorrer em erros que você vai para distrações, pode incorrer em erros que outras prioridades do negócio vão diminuir o ímpeto da transformação digital, e aí o que acontece é que você fala, não, nós fizemos. Não, a gente fez no capítulo 1 de um livro que tem 50 capítulos e que tem 25 capítulos lá na frente que não foram escritos ainda. Então, a gente começou a discutir sobre, mas a gente efetivamente não fez o processo. E esse processo é um processo contínuo também, enfim, é um aprendizado. Para o futuro, como é que vai ser esse processo? A gente vai aprender com ele, não tem, é absolutamente incerto, e a gente vai desenvolver isso nessa linha. Perfeito. Eu acho que você está trazendo aqui algumas lições super importantes para todos os executivos que são responsáveis por um processo de transformação digital, né? Você falou sobre o uso de algoritmos, né, de machine learning, para você poder tomar decisões, como esses algoritmos precisam ser cuidados e atualizados e retreinados em função de uma realidade que muda muito. Então, não necessariamente o futuro é linear, né? Muito pelo contrário, o futuro não é mais como se pensava antigamente. Você está falando sobre a criação de capabilities, né, de capacidades técnicas na empresa para que ela possa ter esse arcabouço de informações, que é uma construção, né, um projeto estrutural. Você está falando da tomada de decisões, né, de apostas que você faz no futuro, de coisas que você percebe o valor, mas que você tem que testar a hipótese para ver se isso vai dar certo. E, por último, você está falando em como equilibrar a transformação digital com um business as usual, né? Um negócio que está em andamento ali, que você não pode parar só para ficar fazendo experimento, né? Então, pessoal, eu conversei aqui com o Thomas e da Citrosulco, queria agradecer muito a você, a aula que você deu para a gente aí, sobre todos esses aspectos aí gerenciais. É muito impressionante como vocês estão adiantados, como o agro está adiantado, né, e a posição de vocês no mundo, né, como provedores de alimento, é impressionante isso, e deixa a gente bastante orgulhoso, né, de ver que a gente tem um nível tecnológico que está aumentando a nossa produtividade em comparação até com países como os Estados Unidos, né. Então, queria te agradecer muito. Queria também me despedir do pessoal que está assistindo a gente e espero que a gente possa conversar mais aí em outras oportunidades, Thomas. Um grande abraço aí para você.